Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1154. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Santos e Mirassol pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Segundo jogo Chipre e Romênia pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chipre a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já a Romênia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Terceiro jogo Polônia e Portugal pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Polônia a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Portugal nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quarto jogo Espanha e Dinamarca pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Espanha a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a Dinamarca nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quinto jogo Bielorrússia e Irlanda do Norte pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Bielorrússia a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a Irlanda do Norte nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo Sérvia e Suíça pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Sérvia a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já a Suíça nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Ceará e Ponte Preta pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Oitavo jogo Volta Redonda e Atlético Clube pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Clube nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nono jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Operário pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo Coritiba e Amazonas pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 11º jogo Goiás e Vila Nova pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. 12º jogo Finlândia e Inglaterra pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Finlândia a equipe teve um empate e 4 derrotas. Já a Inglaterra nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 13º jogo Áustria e Noruega pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Áustria a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já a Noruega nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 14º jogo Grécia e Irlanda pela Liga das Nações. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Grécia a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já a Irlanda nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.